Novela O Clone, capítulo 37, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva aqui. E também ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, toda vez que eu colocar um capítulo da novela, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando da novela, qual o personagem que vocês mais gostam, que vocês mais se identificam e qual o personagem que vocês menos gostam. E também comente aqui de onde você assiste a sua novela. Vamos lá? Said falando pra Jade que vai levá-la no médico e que quer o filho dele também. Jade fala que no Marrocos não tem esse tipo de médico, mas no Brasil tem um ótimo que a mãe dela falava. Said então fala que semana que vem vai a São Paulo e de repente leva ela. Mas Jade fala para ele não falar nada pro tio Ali, para eles não ficarem comentando sobre a fertilidade dele. Mas Said fala que o homem muçulmano já nasce fértil. Na outra cena, Sidi Ali dá ensinamentos de como se deve cuidar de uma criança. Depois, Jade fala para Zoraide que está convencendo Said a levá-la para o Rio, que ela quer ver o Lucas, nem que seja uma última vez. E se pergunta, será que ele ainda pensa nela? A cena vai direto para Lucas, chegando em casa, e Leônidas está ouvindo uma música do Marrocos. Lucas desliga o rádio e fala que não gosta, mas Leônidas fala que quando ele escuta as músicas dele, ninguém vai lá interromper, ninguém vai lá desligar. Lucas liga o rádio novamente e sobe. Depois ele vai na varanda e pensa em Jade olhando para Mel. Na cena seguinte, Léo pega um objeto da casa e Deusa fala para ele não mexer em nada, que a Ivete está voltando de lua de mel da Argentina e vai querer tudo do jeitinho que ela deixou. Léo pede para ela deixá-lo na casa do pai dele, mas Deusa fala que o Dr. Obieli não é pai dele, é padrinho, e fala que eles precisam ir. Na rua, o Léo vê um brinquedo e pede à mãe. Mas Deusa fala que na volta eles compram, que ela não tem dinheiro agora. Mas o garoto corre e pega o brinquedo da barraquinha. Deusa pergunta o preço e dá todo o seu dinheiro para pagar o brinquedo. Na cena seguinte, Dalva fala para Leônidas que toda hora o Dr. Albieri pede uma foto do Diogo e que já cansou de pedir para ele levar o afilhado dele ali para brincar com a Mel, mas ele não leva. A cena vai direto para Edna falando para Albieri que Dalva insistiu tanto e pergunta por que ele cismou com a casa do Leônidas, que até no aniversário da Maísa ele deixou de ir para ficar com o garoto e não levá-lo. Albieri se faz de cínico e fala que não tem nada a ver e que não vai faltar oportunidades para eles se conhecerem. Depois ele liga para o Léo e o garoto pergunta se ele é mesmo o pai dele. E Albieri confirma, falando que claro que ele é. E fala que vai passar para pegá-lo e comprar um avião que eles viram no shopping, lembra? Ele desliga e Deusa pergunta a Léo com quem ele estava falando no telefone. E Léo mente, falando que era um amigo da escola. Depois, Deusa tira a blusa dele e nota a pinta igual a do Lucas. A cena vai para Lucas falando da pinta para Maísa. Ele vai jogar tênis e Maísa fala para Laura que o Lucas é muito diferente do Diogo e que ficou muito confusa quando o Diogo morreu e acabou se aproximando do Lucas, que era igualzinho ao Diogo. Mas na época ele era apaixonado. Laura fala que conhece a história e pergunta que fim teve essa tal de Jade. Maísa fala que não sabe nem quer saber. Na outra cena, Jade fala que não vê a hora de ir para o Brasil. Zoraide fala que ela força o destino dela a tomar decisões e vai para a cozinha. O tio Ali chega e pergunta que história é essa dela ir para o Rio se consultar num médico. Jade fala que só comentou com Said que conhecia um médico de fertilização lá no Rio. Mas o tio Ali fala que vai falar com Said, que não tem necessidade dela ir para o Brasil para se consultar, que ali no Marrocos tem ótimos médicos. E sai.
Zoraide chega e fala que foi Karime que fofocou. Jade fala que vai convencer o Said a levá-la para o Brasil e que ela tem mais poder do que o tio Ali sobre Said. Zoraide vê Karime espiando e pega a vassoura para dar nela. Na cena seguinte, Jade está se maquiando e Said chega falando que gosta de vê-la assim, linda, e que ela vai ficar ainda mais quando estiver grávida. Nazira chega e vê os ouros no pescoço de Jade e fala que o Said não deveria jogar tanto dinheiro assim ao vento e que a Jade sabe disso e por isso não gosta dela, Nazira. E sai. Said fala que Nazira tem um temperamento forte assim, mas ela tem um bom coração e que Jade o interrompe e fala que ela criou eles, desde pequeno. E ela sabe. Said vira Jade e fala que ela terá tudo o que ela quiser dele. Jade então faz carinho em Said e pede para ele levá-la para o Brasil. Said fala que vai ver. Na cena seguinte, Lobato pergunta se Leônidas tem alguma notícia de Ivete. Leônidas fala que desde aquele casamento ridículo, ele nunca mais ouviu falar dela. Lobato fala que passou em frente à loja e ainda está fechada. Leônidas fala que nem sabe se ela fez aquela obra e fala que ela é muito impulsiva. Mas Lobato fala que ela alegrava a vida dele e que foi uma pena ele não ter superado a morte do Diogo. Leônidas fala que estava muito apaixonado para perceber qualquer coisa e fala que até a Dalva teve a intuição do acidente, mas ele estava com a cabeça em outro lugar e por isso não teve. Depois ele se levanta e vai ver o pianista tocar. Na cena seguinte, Deusa fala que o Edivaldo foi suspenso da Brilhantina pela briga que teve com ela daquela vez. Laurinda fala que isso tem tanto tempo. A campainha toca e a Ivete. Elas ficam felizes, mas Ivete fala que ela não tá. Que, na verdade, o Armando era um vigarista e que não tinha fazenda nenhuma na Argentina e que ainda deixou ela toda endividada e ela fez uma aplicação com o dinheiro que o Leãozinho tinha dado para ela para a reforma da loja e acabou perdendo tudo. Laurinda fica revoltada e fala que ela já poderia estar com a loja dela e agora perdeu tudo, mas Ivete fala que perdeu nada. E fala que vai fazer o Leãozinho indenizá-la, já que foi por causa dele que ela perdeu a cabeça e se casou. Na cena seguinte, Sidi Ali fala como é um processo de um bebê segundo Alá. Depois eles dançam e Jade puxa Said para dançar. Ela dança para ele e pergunta se ele vai levá-la para o Brasil, que ela tá com saudade da terra dela. Said fala que tá pensando. Jade cochicha algo no ouvido dele. Said sorri e fala que vai levá-la. Na outra cena, Jade e Said chegam ao Rio. Said fala que nunca foi ao Rio. Jade fala que ficou tão emocionada que esqueceu de tirar o véu, mas Said fala para ela não tirar. Depois eles chegam ao hotel e Said fala que mesmo que lá ninguém use véu, ela tem que usar por causa da religião dela. Said sai e Jade corre para pegar a lista telefônica. Na outra cena, o Lucas está jogando e depois ele marca com Maísa de encontrá-la daqui a pouco para o almoço. Na cena seguinte, Ivete chega no escritório de Leônidas falando que foi tudo culpa dele, que ele sabia que o Armando era um vigarista e deixou ela se casar assim mesmo, e fala que todas aquelas contas ali, ele, Leônidas, é quem vai pagar. Leônidas olha para a cara dela e fala que ela é louca. Ele chega mais perto e dá um beijo em Ivete. Na outra cena, Maísa chega ao restaurante e ouve Said falando para Jade não demorar no banheiro. Maísa nota e vê que a moça que se chama Jade está com véu. Então, ela vai no banheiro para ver quem é essa Jade. E lá, as duas se veem pela primeira vez. Maísa se pergunta, será que eu ouvi errado? Jade olha para ela, ajeita o véu e sai. Lá fora, ela pede para ir embora. Said acha estranho e fala que só vai pegar a pasta dele e eles vão. Jade fala que ele é louco de deixar a pasta dele ele sozinho. Jade pergunta quem seria louco de correr o risco de ter a mão cortada por causa de uma pasta. Mas Jade fala que ali eles não cortam a mão. E Said então se lembra que é verdade, ali é diferente.
e eles saem. Depois Said tenta negociar a viagem com o taxista, mas Jade fala que ali eles não negociam, tem taxímetro. No táxi, Jade olha para trás e vê Lucas. O coração dela dispara e ela fica lembrando dos momentos com ele. Na outra cena, Maísa se pergunta: será que eles marcaram ali? E pergunta a Lucas se ele sabe se Jade está no Brasil. Lucas não entende nada e fala que ela não fala disso há tanto tempo. Por que ela está falando disso agora? Mas Maísa fala que foi só intuição. Na cena seguinte, Deus observa Albieri buscando Léo na escola e dando mais um presente ao menino. Ela chega em casa com o Léo e pergunta a Ivete e Laurinda se elas acham que o Léo a ama. Laurinda fala que é lógico, o garoto é louco por ela. Deusa fala que acha que ele gosta mais do Albieri do que dela e que deve ser porque ele enche o menino de brinquedos, mas fala que não pode tirar isso do filho. Laurinda fala que se a dona Mocinha estivesse ali, o barraco estava armado. Depois, Ivete fala que foi falar com o Leãozinho. E a cena já vai para Lobato dando um sermão em Leônidas, falando que o dinheiro é dele, tudo bem, mas ele precisa estabelecer limites na Ivete, ou vai ficar a vida toda sugando ele. Leônidas fala que disse que essa seria a última vez, mas Lobato fala que tá entendendo agora, que isso foi o jeito que ele arrumou de mantê-la ali, perto dele. Na cena seguinte, Jade está triste e Said pergunta o que houve. Jade fala que está pensando na mãe dela e se perguntando como seria a vida dela se a mãe dela não estivesse morrido. Said fala que ela e ele nunca teriam se conhecido. Ela não teria conhecido o tio Ali e a Zoraide. Jade então pensa que nunca teria conhecido o Lucas. Então ela fala que por fim teve que ser assim, o destino é assim, então que seja. Depois fala que amanhã ela não quer ir na negociação dele com o comprador da loja e pede para ele deixá-la na casa de uma amiga dela, a Ivete. Na outra cena, Jade chega na casa de Ivete e elas ficam conversando. Jade conta para ela o que houve no casamento dela e Ivete conta para ela que o Lucas ficou arrasado e que ficou ali por dias triste, solitário. E fala que ele quase foi linchado quando saiu do casamento dela. E pergunta se ela marcou com ele ali. Jade fala que não pode, que é um empecilho muito grande para isso. Mas pede a Ivete para ir na casa dele com ela, para ela vê-lo pelo menos pela última vez, de longe. Ivete fala que vai ser difícil, que ele sai de carro, mas fala que ele joga tênis num clube ali perto de um amigo dela. E fala para elas irem para lá. Chegando lá, Ivete manda Jade ir sozinha e fala que vai esperar por uma meia hora. Se passar disso, ela vai embora e manda Jade seguir o coração dela. Jade vai e fica observando o Lucas jogar. Lucas de relance a ver. Ele desvia o olhar e quando volta, Jade já sumiu. Ele corre atrás, mas nesse momento Jade chega até Ivete antes falando que elas precisam ir. O amigo de Lucas pergunta o que houve e Lucas fala que achou que tinha visto uma pessoa. Em casa, Lucas pergunta a Maísa por que ela perguntou se a Jade estava no Brasil. Maísa fala que foi intuição e pergunta: ela tá? Lucas pergunta como é que ele pode saber. Maísa fala que se ela estiver, com certeza ele será o primeiro a saber. Lucas fala que não dá para conversar com ela e sai. Na outra cena, Ivete fala que tá louca para ligar pro Lucas e contar tudo. Laurinda aconselha Ivete a não fazer isso, mas Ivete liga e Maísa atende. Ela ouve a voz de Maísa e desliga. Maísa fala com o Lucas que é engraçado, nunca ninguém ligou só para ouvir a voz dela. Na outra cena, Jade implora Said para eles voltarem para o Marrocos. Said senta e fala que sabia que ela não conhecia médico nenhum e que a levou porque ele quis, mas ele conhece e fala que amanhã ela tem consulta. Na outra cena, Léo pergunta para Deusa se ela é mãe mesmo dele. Deusa fala que sim e que ela esperou ele por 9 meses na barriga. No ônibus, ele pergunta por que ela não tem um carro igual o pai dele. Deusa fala que vai ter um dia.
um carro, uma casa, e Léo pergunta se o carro vai ter ar-condicionado. Na outra cena, Edna fala que vai na casa do Leônidas pegar umas receitas com Dalva. Albieri logo acha ruim e fala que ele mesmo passa lá e pega, mas Edna falou que já combinou com a Dalva. Albieri então fala que a leva. Lá, Dalva fala que já separou as receitas e as fotos do Diogo que o Albieri pediu. Edna pergunta que fotos são essas. Dalva fala que todo ano o Dr. Albieri pede fotos do Diogo pequeno. Ela fala que vai pegar, mas Albieri fala que tá com pressa e fala para ela pegar só as receitas, as fotos ele passa ali depois e pega. Mas Dalva fala que já separou. Edna então fala que trouxe uma foto do Léo para ela ver. Albieri toma a foto da mão dela e fala que estava procurando essa foto um tempão. Depois fala que está atrasado, que espera ela lá fora e sai. Depois Dalva fala que não é a primeira vez que o Dr. Albieri faz essa desfeita com ela por causa desse afilhado. E conta para Edna que outro dia na rua ele cobriu o garoto para ela não ver. Edna se desculpa e sai. No carro, Albieri fala que ela, Edna, falou que ia ser rápido e ficou puxando assunto com a Dalva. Edna fala que a reação dele foi muito estranha e que ela nem pegou as receitas. Na cena seguinte, Latifa leu o Alcorão e Zoraide chega para chamá-la para almoçar e a elogia, dizendo que é bom o bebê ouvir as palavras de Deus enquanto se forma. Mas Latifa diz que não quer ir e fala que agora ela não tem mais medo de Mohammed devolvê-la e deita para descansar. Na sala, Zoraide diz que Latifa está enjoada e tio Abdu diz que é assim mesmo. Então, todos falam sobre como os ocidentais se alimentam. Em seguida, Mohammed diz que sacrificou 10 carneiros e vai sacrificar 20 quando o filho dele nascer. Sidi Ali fala que isso é bom lembrar de Allah nas horas boas e diz que ele nunca esquece uma palavra do que Allah diz. Nazira diz que ele esquece sim, porque Allah diz que o homem não pode deixar uma mulher desamparada, solteira, e Sidi Ali até engasga nesse momento. Na outra cena, Jade pede para Said a levar de volta para o Marrocos e diz que não quer mais ficar ali no Rio. Mas Said diz que ela sempre quis voltar e que agora eles vão no médico ali mesmo. Na outra cena, Maísa está de saída, mas o telefone toca e Lucas atende. É Ivete que conta que Jade está no Rio, mas que não sabe onde ela está. Lucas tenta disfarçar e diz que liga quando chegar no escritório. Ele desliga o telefone e Maísa pergunta quem era. Lucas diz que era um amigo e sai, deixando Maísa sem resposta. Maísa pergunta para Dalva como Jade era. Dalva fala que nunca viu e pergunta por que ela está pensando em Jade agora. A cena vai para Lucas ligando para os hotéis e perguntando pelo nome de Said. Na outra cena, Jade vê uma foto de Lucas e Maísa enquanto espera ser chamada e diz para Said que fez tudo errado. Said pergunta o quê? Mas Jade diz que não é nada e a recepcionista os chamam para entrarem. A cena volta para Lucas com a lista telefônica procurando um hotel. Dias se passam e Maísa procura uma foto de Jade no quarto de Lucas, até que Dalva encontra e Maísa diz que Lucas continua se encontrando com ela. A cena volta para Lucas ligando para os hotéis. Ele encontra onde Said está hospedado e pega o endereço. Na outra cena, Said diz que não há nada de errado com ela e que Jade pode sim ter filhos. Na porta do hotel, Jade pede para esperar por ele ali fora, porque ela quer pensar um pouco, ver o mar. Said entra e nesse momento Lucas chega. Eles trocam olhares e ele atravessa a rua. Jade manda ele ir embora, mas Lucas pega no colo e sai, e Jade fica gritando a Lucas pedindo para ele largá-la. E assim termina o capítulo 37 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você.
Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando do início dessa novela, qual o personagem mais agrada a vocês e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo capítulo.